Seja bem-vindo a mais um episódio do Ser Todo de Deus. Sabe o que mais me alegra? É saber que os dias em que eu passei na escrivania dedicando para escrever esse livro, hoje podem ser partilhados com todos vocês. Hoje nós vamos falar de comunidade. Já convido você, pega aí o livro Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Eu sou o Padre Fernando Balvios, sacerdote da Copiosa Redenção, e nesses episódios estamos fazendo a leitura desse livro, né? Nós vamos falar hoje de comunidade. Pega aí, página 97. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Agora, vamos falar de comunidade? Página 97. Vem comigo. Em comunidade. Antes de ser uma construção humana, a comunidade religiosa é um dom do Espírito. De fato, é do amor de Deus difundido nos corações por meio do Espírito que a comunidade religiosa se origina e por ele se constrói como uma verdadeira família reunida no nome do Senhor. Para os religiosos, a comunidade foi e sempre será o lugar em que encontramos e realizamos a vontade de Deus. Quando a vida comunitária na fraternidade estiver corrompida ou comprometida, se corromperá e comprometerá tudo o que somos. Somos chamados a viver intensamente a comunidade. Por isso, muitas regras de vida prevêem a colácio, que são as horas comunitárias, as partilhas de vida, a oração em comum. Os religiosos, como membros de Cristo, em fraterna comunhão de vida, se encontrem uns com os outros no recíproco respeito. Portanto, uns levem o peso dos outros. De fato, com o amor de Deus difuso nos corações por meio do Espírito Santo, a comunidade, como uma família unida no nome do Senhor, goza da sua presença. A caridade é, pois, o cumprimento da lei e vínculo de perfeição. E por meio dela, nós sabemos de ter passado da morte para a vida. A unidade dos irmãos manifesta o advento de Cristo e dela promana a grande energia para o apostolado. Isso, quem disse, foi Perfecta Caritatis, no número 15. Para falar da comunidade religiosa, lugar onde o vínculo religioso concretiza a sua vocação, terei por base um documento da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que foi escrito em 1994 e que se chama A Vida Fraterna em Comunidade, ou como o título original diz, Congregavit-nos in unum Christi amor. O documento é encantador e tem a capacidade de reavivar o profundo desejo de viver a comunidade no seu sentido primeiro e mais profundo. Não se pode compreender a comunidade religiosa sem partir do fato de ela ser dom do alto, de seu mistério, de seu radicar-se no coração mesmo da Trindade Santa e Santificante, que a quer como parte do mistério da Igreja para a vida do mundo. Nascidos não da vontade da carne e do sangue, não de simpatias pessoais ou de motivos humanos, mas de Deus, como diz João 1,13, de uma vocação divina e de uma divina atração, as comunidades religiosas são um sinal vivo da primazia do amor de Deus que opera suas maravilhas e do amor a Deus e aos irmãos, como foi manifestado e praticado por Jesus Cristo. A comunidade religiosa participa, portanto, da renovada e aprofundada visão da Igreja. Daí algumas consequências, sobre as quais eu vou falar agora para você. Da Igreja mistério para a dimensão mistérica da comunhão religiosa. A comunidade religiosa
não é um simples aglomerado de cristãos em busca da perfeição pessoal. Em sentido muito mais profundo, é participação e testemunho qualificado da Igreja Mistério, enquanto expressão viva e realização privilegiada de sua peculiar comunhão, da grande coinonia trinitária, a que o Pai quis fazer participar os homens no Filho e no Espírito Santo. B. Da Igreja Comunhão, a dimensão comunional fraterna na comunidade religiosa. A comunidade religiosa, em sua estrutura e em suas motivações, em seus valores qualificantes, torna publicamente visível e continuamente perceptível o dom da fraternidade feito por Cristo a toda a Igreja. Por isso mesmo, ela tem como empenho irrenunciável e como missão ser e aparecer como uma célula de intensa comunhão fraternal, que seja sinal e estímulo para todos os batizados. C. Da comunhão da Igreja animada pelos carismas, a dimensão carismática da comunidade religiosa. A comunidade religiosa é célula de comunhão fraterna, chamada a viver animada pelo carisma fundacional. É parte da comunhão orgânica de toda a Igreja, sempre enriquecida pelo Espírito, com variedade de ministérios e de carismas. Para começar a fazer parte de tal comunidade, é necessária a graça particular de uma vocação. Em concreto, os membros de uma comunidade religiosa aparecem unidos por um comum chamado de Deus na linha do carisma fundacional, por uma típica comum consagração eclesial e por uma comum resposta na participação na experiência do Espírito, vivida e transmitida pelo fundador e na participação em sua missão na Igreja. Esta quer também receber com reconhecimento os carismas mais comuns e difundidos que Deus distribui entre seus membros para o bem de todo o corpo. A comunidade religiosa existe para a Igreja, para significá-la e enriquecê-la, para torná-la mais apta a cumprir a sua missão. D. Da Igreja Sacramento de Unidade, a dimensão apostólica da comunidade religiosa. O sentido do apostolado é de reconduzir a humanidade à união com Deus e à unidade mediante a caridade divina. A vida fraterna em comum, como expressão da união realizada pelo amor de Deus, além de constituir um testemunho essencial para a evangelização, tem grande importância para a atividade apostólica e para a sua finalidade última. Daí a força de sinal e de instrumento de comunhão fraterna da comunidade religiosa. A comunhão fraterna está de fato no início e no fim do apostolado. A comunidade religiosa, como expressão da Igreja, é fruto do Espírito e participação na comunhão trinitária. Daí o empenho de cada religioso e de todos os religiosos em sentir-se corresponsáveis pela vida fraterna em comum, a fim de que manifeste de modo claro a pertença a Cristo, que escolhe e chama irmãos e irmãs para viverem juntos em seu nome. Toda a fecundidade da vida religiosa depende da qualidade da vida fraterna em comum. Mais ainda, a renovação atual na Igreja e na vida religiosa é caracterizada por uma procura de comunhão e de comunidade. Por isso, é sempre importante fazer uma revisão de como está a nossa vida de comunidade. Perguntar-se se somos o que aquela família religiosa, no nosso caso a Copiosa Redenção, se propõe a ser na Igreja. E se a resposta é não, se teremos a coragem de recomeçar a construção de uma vida fraterna aos moldes do carisma, a nós confiado por Deus no fundador. Para algumas pessoas consagradas e para algumas comunidades, o recomeçar a construção de uma vida fraterna em comum pode parecer uma empreitada árdua e até quimérica,
Diante de algumas feridas do passado e das dificuldades do presente, a tarefa pode parecer superior às pobres forças humanas. Trata-se de retomar com fé a reflexão sobre o sentido teologal da vida fraterna em comum. Convencer-se de que através dela passa o testemunho da consagração. A resposta a esse convite para edificar a comunidade junto com o Senhor, com paciência cotidiana, passa ao longo do caminho da cruz. Supõe frequente renúncia de si mesmo. Unidos a Maria, a mãe de Jesus, nossas comunidades invocam o Espírito, aquele que tem o poder de criar fraternidades irradiantes da alegria do Evangelho, capazes de atrair novos discípulos, seguindo o exemplo da comunidade primitiva. Eram assíduos em executar o ensinamento dos apóstolos e na união fraterna, na fração do pão e nas orações, dizia Atos 2, 42. E ia aumentando o número dos homens e das mulheres que acreditavam no Senhor, Atos 5, 14. Termino com essa oração a Maria. Maria, una em torno a si as nossas comunidades e as sustente cotidianamente na invocação do Espírito. Vínculo, fermento e fonte de toda a comunhão fraterna. Que as nossas comunidades religiosas, que você que tem o desejo de viver em comunidade, saiba que o lugar onde nós nos encontramos em comum para ser aquela comunidade trinitária é a comunidade. Que lá Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo episódio vamos falar de alegria, fé e esperança.